Você sabia que, enquanto algumas pessoas lutam para sobreviver com o mínimo, outras acumulam fortunas incalculáveis? A desigualdade social está em todos os lugares e, infelizmente, parece fazer parte da nossa realidade. Mas como chegamos até aqui? E o que realmente significa viver em um mundo onde a riqueza está nas mãos de tão poucas pessoas? Atualmente, o mundo lida com uma dura desigualdade social, onde existe uma separação óbvia e drástica entre a fartura e o excesso e a carência e escassez. Esta é a realidade vivida por inúmeros indivíduos em todo o mundo, destacando a necessidade urgente de abordar esta questão generalizada. A desigualdade social não é apenas uma preocupação econômica, é um imperativo moral que exige a nossa atenção. As consequências de ignorar esta disparidade são terríveis, ameaçando o próprio tecido das nossas sociedades. Desde alimentar a agitação social e instabilidade, a impedir o crescimento econômico e perpetuar ciclos de pobreza, o custo da inação é simplesmente demasiado elevado. Este ensaio mergulha na teia intrincada da desigualdade social, explorando as suas raízes históricas, examinando as suas manifestações contemporâneas e propondo soluções práticas para construir um mundo mais justo e equitativo. Vamos começar pelo básico. O que é desigualdade social? Em termos simples, é uma diferença na distribuição de riqueza, poder e oportunidades entre as pessoas. Enquanto uns têm acesso à educação de qualidade, saúde e segurança, outros mal dão conta de garantir suas necessidades básicas. O colonialismo, com o seu legado de extração de recursos e subjugação, desempenhou um papel fundamental na formação das desigualdades globais, deixando cicatrizes duradouras em nações e comunidades. A Revolução Industrial, embora tenha inaugurado uma era de avanço tecnológico sem precedentes, também exacerbou as desigualdades existentes. E nos dias de hoje, essa desigualdade não é apenas na renda, ela está nas oportunidades de emprego, sem acesso à educação, sem direito à moradia digna e até mesmo nos serviços de saúde. A desigualdade social não é um fenômeno recente. Ela tem raízes históricas profundas. Desde os tempos coloniais até o surgimento do capitalismo moderno, as estruturas econômicas sempre favoreceram uma pequena parcela da população, enquanto a grande maioria luta para sobreviver. Essas desigualdades foram amplificadas ao longo da história por políticas econômicas que muitas vezes favorecem os mais ricos. E o resultado? Um fosso cada vez maior entre os que têm muito e os que têm pouco. Hoje, segundo dados recentes, a riqueza é cada vez mais técnica. As 1% das pessoas mais ricas do mundo possuem quase metade da riqueza global, enquanto bilhões lutam para sobreviver com menos de $5 por dia. As estatísticas pintam um quadro claro e preocupante das enormes desigualdades que assolam o nosso mundo. O 1% mais rico da população global possui agora mais da metade da riqueza mundial, enquanto bilhões lutam para sobreviver com menos de alguns dólares por dia. Esta concentração impressionante de riqueza é uma prova dos desequilíbrios profundos que permeiam os nossos sistemas econômicos. O coeficiente de Gini global, uma medida da desigualdade de rendimento, está em níveis assustadoramente altos, indicando uma diferença significativa entre ricos e pobres. Essa disparidade não se limita às nações em desenvolvimento. Mesmo em países ricos, a desigualdade de rendimento tem aumentado, corroendo a classe média e alimentando tensões sociais. Localmente, o cenário é igualmente preocupante. Em países como o Brasil, África do Sul e Índia, persistem desigualdades históricas profundas, frequentemente exacerbadas por fatores como corrupção, governação fraca e redes de segurança social inadequadas. A pandemia de Covid-19 expôs e amplificou ainda mais essas desigualdades, impactando desproporcionalmente as comunidades marginalizadas, que muitas vezes não têm acesso a cuidados de saúde, educação e oportunidades econômicas.
Secção 4. O rosto da desigualdade. Impactos e lutas cotidianas. Para além das estatísticas gritantes, está o rosto humano da desigualdade, gravado nas lutas diárias de indivíduos e famílias em todo o mundo. É a história de uma mãe solteira a trabalhar em vários empregos para colocar comida na mesa, apenas para se ver impossibilitada de pagar uma habitação decente, forçando a sua família a viver em condições de sobrelotação e insegurança. É a história de uma criança brilhante e ansiosa, privada de educação de qualidade por causa do seu código postal, presa num ciclo de pobreza e oportunidades limitadas. É a situação de uma comunidade devastada pela poluição ambiental, com os seus residentes a sofrer de doenças crônicas devido à falta de acesso à água potável e saneamento básico. Estes não são incidentes isolados. São as realidades cotidianas de milhões, destacando a natureza generalizada da desigualdade e o seu impacto devastador no potencial humano. A desigualdade rouba aos indivíduos a sua dignidade, a sua saúde e o seu direito a uma vida plena. Cria um mundo onde as oportunidades são determinadas pelas circunstâncias, não pelo talento ou trabalho árduo. Secção 5. Uma narrativa brasileira. Desigualdade numa terra de extremos. O Brasil, uma nação conhecida pela sua cultura vibrante, paisagens deslumbrantes e hospitalidade calorosa, também se debate com uma realidade dura, um legado de profunda desigualdade social. Apesar do progresso econômico significativo nas últimas décadas, o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, com um coeficiente de Gini que o coloca entre os mais altos. Esta disparidade manifesta-se de várias formas, desde o contraste gritante entre os bairros ricos do Rio de Janeiro e as favelas extensas que se agarram às encostas, até as enormes disparidades no acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas entre diferentes grupos raciais e sociais. Fatores históricos, incluindo o colonialismo, a escravidão e um longo período de regime autoritário, contribuíram para esta desigualdade profundamente enraizada. Embora o Brasil tenha feito progressos nos últimos anos para enfrentar essas injustiças históricas, ainda há muito trabalho a ser feito para desmantelar as barreiras sistêmicas que continuam a perpetuar a desigualdade. Secção 6. O alto custo da desigualdade. Consequências sociais e econômicas. As consequências da desigualdade social desenfreada vão muito além do âmbito das dificuldades individuais. Representam ameaças significativas para a estabilidade e prosperidade das sociedades como um todo. Quando uma grande parte da população é privada de oportunidades e recursos, cria-se um terreno fértil para a agitação social, o crime e a instabilidade. Economicamente, altos níveis de desigualdade podem prejudicar o crescimento, sufocando a inovação, reduzindo a procura agregada e minando a mobilidade social. Quando o fosso entre ricos e pobres aumenta, pode levar a uma concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, criando um campo de jogo desigual que sufoca a concorrência e dificulta o dinamismo econômico. Além disso, a desigualdade pode erodir a confiança nas instituições, alimentando a polarização e minando a coesão social. Quando os indivíduos percebem o sistema como manipulado contra eles, pode levar a uma quebra da ordem social e a um declínio no envolvimento cívico. Abordar a desigualdade social não é, portanto, apenas um imperativo moral. É uma necessidade econômica e social.